Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo tudo sobre os gigantes cariocas, que são eles, Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo. E no vídeo de hoje vou falar do líder do Campeonato Brasileiro, o Glorioso. Mas antes de tudo isso, espero que você curta o vídeo, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. No vídeo de hoje vou falar sobre a fase que o Botafogo está na Sul-Americana, como o Botafogo está no Brasileirão também, todo mundo sabe que é muito boa, e um pouquinho também no mercado de transferências do Botafogo, que mesmo com a janela fechada, o clube se movimentou e anunciou um grande atleta. Mas vamos começar falando sobre o jogo de ontem contra o Internacional. Só um resumo rápido. Primeiro tempo, o Botafogo tentou criar, conseguiu fazer aquela espécie de arame liso que pode arrastar, que não machuca, enquanto o Internacional conseguiu fazer um gol no Lucas Perry, de forma que o Lucas Perry até chegou a passar uma vergonha. Sobre essa vergonha, porque foi um frango. Na hora, entrei no meu WhatsApp, tô no grupo de várias torcidas, né, dos 4 grandes cariocas, e nos grupos do Botafogo, ninguém crucificou o Lucas Perry. Todo mundo falou, cara, não tem como reclamar, é bola pra frente, isso acontece. E eu achei muito curioso, porque as outras torcidas, quando isso acontece, são as primeiras a crucificar. Quando acontece com o Flamengo e o Santos, quando aconteceu com o Ivan, com o Léo Jardim também, recentemente com o Matheus Cunha. Eu não lembro de acontecer com o Fábio, não. O Fábio, assim, às vezes dá até um mole ou outro, mas já fez muito tempo. Nessa temporada não me recordo. Mas, de fato, a atitude dos torcedores botafoguenses me chamaram muita atenção. Não só no WhatsApp, mas também no estádio. Que assim que levou o gol, todos aplaudiram o Lucas Perry. E ele mesmo falou depois da partida que não entendeu o lance, mas agradeceu muito a torcida gloriosa, porque até durante a partida ele fez uma grande defesa e conseguiu botar tudo aquilo para fora, espravejou completamente, gritou bastante e agradeceu muito a torcida no final do jogo. Ele falou que não entendeu o que aconteceu, porque para ele já tinha tomado frango, a bola já tinha passado embaixo da perna. Quando ele olhou para a meta, viu que não tinha entrado a bola. Quando ele procurou de novo e achou, já estava o Maurício abrindo o placar para o Internacional. Depois do gol, o Botafogo seguiu melhor na partida, mas seguiu com o arame liso e não conseguiu criar nenhuma grande chance no primeiro tempo. No segundo tempo, Bruno Lage mudou tudo o que ele tinha feito para o início da partida. Sem o Tiquinho Soares, o Eduardo fez a função de um falso 9, né? Pode ser até um 9,5 ali, entre o 9 e o 10. Ele tentou armar, não conseguiu, tentou finalizar, não foi bem. E o Sauer entrou no lado direito, justamente para também tentar ter uma posse de bola maior o Botafogo. Não entrou bem. O que o Bruno Lage fez no intervalo? Tirou o Lucas Fernandes, que entrou para ser o meia, e tirou o Gustavo Sauer, que também entrou para criar um pouquinho mais. Ambos não conseguiram fazer essas funções. E quem entrou? Luiz Henrique, partidaça dele, e Janderson. Boa partida também do jovem que entrou no lugar de Tiquinho Soares como um 9 mesmo de ofício. Com a entrada dos dois, o Vitor Sá foi deslocado para a direita, Luiz Henrique na esquerda e o Janderson no ataque. E aí sim se assemelhou com o Botafogo que vem sendo, com muita velocidade de drible. E aí o Eduardo, voltando para sua posição, conseguiu criar bons lances também. Desde o primeiro minuto o Botafogo criou. E eu arrisco dizer que esse foi um dos melhores tempos do Botafogo na temporada. Isso porque o Botafogo não sofreu mais na defesa, o Botafogo pressionou muito no ataque, o Botafogo fez 3 gols, o Botafogo criou muitas outras oportunidades de gol. Então, assim, foi um segundo tempo avassalador do Botafogo. O primeiro gol foi do Victor Sá, o segundo gol, eu não vou me recordar agora, foi o gol contra, com mais uma jogada do Victor Sá, e o terceiro gol foi um lindo contra-ataque que o Di Plácido iniciou, e aí a bola chegou no Luiz Henrique, que fez um golaço. A jogada passou do Di Plácido, Eduardo, Luiz Henrique. E aí fechou o placar. No final do tempo, o Botafogo até deu uma recuada e tal, o Internacional fez um gol impedido, mas nada que preocupasse. Sobre a torcida. Foi o 4º jogo consecutivo no Newton Santos que o Botafogo vendeu todos os ingressos. E no jogo de ontem, né? Falando de hoje, no jogo de ontem, o Botafogo ainda viu a festa da torcida, uma festa linda, onde tinha um avô, um adulto, né? E que representaria um pai, e uma filha.
o avô com a camisa de 68, o pai com a de 95 e a filha olhando a estrela solitária, buscando o título de 2023. Foi um lindo mosaico, assim. Eu vi toda a movimentação também no Twitter, que o movimento Ninguém Ama Como a Gente arrecadou todo o dinheiro por lá, foram cerca de 15 mil reais, e a festa foi absurdamente linda e maravilhosa. Com isso, o Botafogo fechou o primeiro turno do Brasileirão com o melhor primeiro turno da história do pontos corridos. São 47 pontos e ninguém na história vai poder tirar a melhor porcentagem em um primeiro turno. Isso porque, como mandante no primeiro turno. Isso porque o Botafogo venceu todos os jogos em casa. Todas as partidas disputadas no Newton Santos pelo Brasileirão, o Botafogo venceu. Não foi ontem que o Internacional conseguiu estragar essa meta gloriosa, tá? Sobre o Tiquinho Soares, continua fora dos próximos jogos, mas algumas coisas aconteceram. Vou deixar até aqui na tela, o Luiz Henrique comemorando como ele, e depois os jogadores ligando para ele, ainda no campo de jogo, já com o tempo encerrado, obviamente, e falando que ele tinha que estar ali, que ele estava ali com eles. Outra entrevista também do Luiz Henrique pedindo apoio para ele, falando que todos estão com ele, que é uma grande família botafoguense, e fato é que fez a diferença, tá? Sobre um substituto pro Diego Costa, ó. Sobre o Tiquinho Soares. O Botafogo procurou Alexis Sanches, mas a negociação não fluiu, o chileno deseja continuar na Europa. Então o Botafogo foi atrás do Diego Costa, como eu havia falado até ontem no vídeo, e falando agora também, eu falei há poucos segundos atrás. O Diego Costa fechou com o Botafogo. Muitos vão até falar, poxa, mas o Diego Costa não joga 40 meses dos últimos 3 anos. Isso é uma máquina muito, muito expressiva, né? Dos últimos 40, enfim, são 40 meses dos últimos 72 meses. É uma marca muito alta, ele não joga muito tempo, muitas lesões, algumas vezes sem contrato, mas quando esteve aqui no Atlético Mineiro, tumultuou também o elenco. Entretanto, no Botafogo foi um pedido do Bruno Lage, que treinou o atleta lá no Wolverhampton, que foi o último trabalho dele. O Vasco estava em negociação, não conseguiu fechar. E querendo ou não, rapaziada, ele vai chegar só para suprir alguns jogos do Tiquinho Soares e também jogar pela Sul-Americana. Então ele é um cara para compor o elenco, ele não vai ser um cara decisivo, que chega com status de titular, até porque já tem o Tiquinho Soares. E aí eu achei uma negociação muito boa, porque ele, além do matador, ele tem o mesmo estilo do Tiquinho, ele sai bastante da área, ele é finalizador, ele usa muito o corpo, ele tenta criar jogadas, então o sistema do Botafogo continuará o mesmo, tá bom? Sobre o mercado da bola agora do Botafogo. O Botafogo, algo que tudo indica, saiu na imprensa, vendeu o Adrielson por cerca de 6,5 milhões de euros e o Lucas Perry por 8 milhões de euros para o clube Lyon, da França, que também é administrado pela Eagle Football, que é do John Textor. Ambos tinham negociações com outros times, tinham propostas de outros times, e aí o John Textor cobriu as ofertas e depois do Campeonato Brasileiro, depois dessa temporada, eles irão rumo ao Lyon. Lembrando que eles tiveram aumento salarial, o desejo de jogar na Europa também pesou, e um prazo maior de contrato, ou seja, muito funcional para todos, e depois que possivelmente farão história aqui no Botafogo, irão rumar à Europa, tá bom? Uma coisa que eu não falei, o Diego Costa não fechou só até o final do ano, fechou até o final de 2024, ou seja, um pouco menos de um ano e meio de contrato para ele, tá bom? Após ser anunciada a venda pela imprensa, nada confirmado pelo Botafogo ou pelo John Textor, sobre o Adrielson e do Lucas Perry, muitos rivais começaram a falar sobre o clube satélite que o Botafogo está sendo. E aí, viralizou essa imagem aqui sobre, sobre o satélite que está sendo. Os clubes na terra disputando o Brasileirão e o Botafogo já lá em cima, num satélite, com a diferença absurda de pontos entre o primeiro colocado e o segundo colocado, tá bom? Essas foram as principais informações do Botafogo. O vídeo foi bem curtinho mesmo, espero que vocês tenham gostado bastante, estou tentando enxugar bastante as informações para isso. Espero que você curta, comente, compartilhe e também se inscreva aqui no canal, tá bom? Que aí eu continuo falando tudo isso para vocês. O Flamengo e o Fluminense jogaram hoje
e nenhum deles conseguiu a vitória. Isso é só um assunto já para um outro vídeo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!